Capítulo 43. Aquilo não podia ter sido simplesmente um sonho. Quando acordei, já era dia claro. Uma camada fina de nuvens cinza cobria o céu. Mesmo assim, os raios benevolentes do sol se espalhavam sobre a terra. Faltava pouco para 7 horas. Lavei o rosto, preparei a cafeteira e fui ver como estavam as coisas na sala. Masahiko dormia fundo no sofá, enrolado no cobertor. Não parecia que ia acordar tão cedo. Sobre a mesa de canto estava a garrafa quase vazia de Chivas Regal. Recolhi a garrafa e os copos sem perturbá-lo. Eu tinha bebido bastante na noite anterior, mas não estava de ressaca. Não sentia azia e tinha a cabeça leve como em qualquer manhã. Não sei porquê, mas eu nunca tive uma ressaca na vida. Talvez isso seja do meu metabolismo. Mesmo que eu beba muito, basta dormir uma noite para, ao acordar, não sentir mais sinal do álcool. Eu podia tomar café e logo trabalhar. Fiz 2 torradas, fritei 2 ovos e escutei o noticiário e a previsão do tempo no rádio enquanto comia. O preço das ações oscilava violentamente. Havia um escândalo no parlamento e um atentado terrorista no Oriente Médio deixara inúmeros mortos e feridos. Como sempre, as notícias não eram nada animadoras, mas, ao mesmo tempo, nada daquilo tinha consequências diretas na minha vida. Não passavam, por enquanto, de acontecimentos distantes, afetando pessoas desconhecidas. Eu sentia muito por elas, mas não havia nada que eu pudesse fazer. A previsão do tempo anunciou um clima razoável, nublado o dia todo, porém sem chuva. Não seria um dia deslumbrante, mas também não seria muito feio, provavelmente. Mas os locutores, com a esperteza de quem trabalha na mídia, nunca usavam termos incertos como provavelmente. Em vez disso, usavam expressões convenientes como probabilidade de precipitação, de forma que ninguém precisasse se responsabilizar pelas declarações. Quando o noticiário e a previsão do tempo chegaram ao fim, desliguei o rádio e lavei a louça. Depois me sentei novamente à mesa e tomei uma segunda xícara de café pensando na vida. Esse é o momento em que as pessoas costumam abrir o jornal do dia, mas eu não assinava nenhum jornal, então só me restava pensar enquanto tomava café e fitava o belo salgueiro diante da janela. Primeiro pensei sobre a minha esposa, que, aparentemente, teria um filho em breve. Depois me dei conta de que ela não era mais minha esposa. Nada mais nos conectava, nem obrigações civis, nem relações pessoais. Para ela, eu já devia ser um estranho que não significava nada. Era muito esquisito pensar isso. Até poucos meses antes, nós comíamos juntos todas as manhãs. Usávamos as mesmas toalhas e sabonetes, mostrávamos nossos corpos nus um ao outro e dividíamos a cama. Mas agora éramos estranhos sem nenhum vínculo. Pensando sobre isso, comecei a sentir que eu não significava nada, nem para mim mesmo. Pousei as 2 mãos sobre a mesa e as observei por um tempo. Eram minhas mãos, sem dúvida. A direita e a esquerda eram praticamente idênticas, só que espelhadas. As mãos que eu usava para pintar, para preparar comida e para comer, às vezes para acariciar uma mulher. Mas por algum motivo não pareciam minhas. Nem o dorso, nem a palma, nem as unhas, nem as digitais, tudo me parecia desconhecido, as mãos de um estranho. Desisti de encará-las. Desisti também de pensar sobre a mulher que havia sido minha esposa. Saí da mesa, fui até o banheiro, tirei o pijama e tomei uma ducha quente. Lavei bem os cabelos e fiz a barba diante do espelho. E então, novamente, pensei sobre Yuzu, que esperava uma criança que não era minha. Não queria pensar sobre isso, mas não podia evitar. Ela estava grávida de 7 meses. 7 meses atrás, seria a segunda metade de abril. O que eu estava fazendo na segunda metade de abril?
Foi em meados de março que saí de casa e parti naquela longa viagem solitária. Passei um longo tempo perambulando pela região de Tohoku e Hokkaido no meu velho Peugeot 205. Quando cansei de viajar e voltei para Tóquio, já estávamos em maio. No final de abril, fui de Hokkaido para Aomori, atravessando de balsa o vasto espaço entre a cidade de Hakodate e a península de Shimokita. Peguei no fundo de uma gaveta o diário simples que mantivera durante a viagem e tentei descobrir onde eu estava naquele período. Eu havia me afastado da costa e estava viajando por dentro das montanhas de Aomori. Apesar de já ser abril, ainda fazia muito frio e havia bastante neve nas montanhas. Não sei bem por que resolvi me aventurar por essa região tão gelada. Lembrei que havia passado vários dias hospedado em um pequeno hotel quase deserto, próximo a um lago, não sei em que cidade. Era uma velha construção de concreto sem nenhum charme, com refeições muito simples, apesar de não serem ruins. Mas continuei lá porque as diárias eram inacreditavelmente baratas. E havia também, em um canto do jardim, uma banheira de águas termais ao ar livre que eu podia usar a qualquer hora do dia ou da noite. O hotel acabara de retomar as atividades depois do inverno. Então acho que eu era praticamente o único hóspede. Não sei porquê, mas as minhas memórias dessa viagem eram muito vagas. No caderno que usava como diário, anotei apenas o nome das cidades que visitei, onde me hospedei, o que comi, quantos quilômetros o carro rodou, as despesas diárias, esse tipo de coisa. Registrava tudo isso toscamente, sem método e sem comentários sobre meu estado emocional, minhas impressões, nada do gênero. Talvez eu não tivesse nada para escrever sobre isso. Então, não adiantava checar o diário. Os dias continuavam sendo praticamente indistintos. Os nomes também não me ajudavam a lembrar das cidades. Muitos dias eu não havia sequer anotado onde estava. Eram sempre as mesmas paisagens, as mesmas comidas, o mesmo clima, só apareciam duas temperaturas, frio e não tão frio. Tudo o que eu conseguia lembrar sobre a viagem era essa sensação monótona de repetição. As paisagens e cenas que eu retratara no meu pequeno caderno de rascunho eram capazes de refrescar um pouco melhor a memória. Não levei câmera, então não tenho nenhuma única foto. Em vez disso, tenho desenhos, mas não digo que tenha desenhado muito durante essa viagem. Só registrava o que estivesse à minha frente para matar o tempo com uma esferográfica ou um lápis velho. Flores, à beira da estrada, cachorros e gatos, a silhueta das montanhas contra o céu, coisas assim. De vez em quando, retratava também as pessoas ao meu redor. Mas, nesses casos, era comum o modelo me pedir o desenho de presente, então acabei me desfazendo de quase todos. No dia 19 de abril, encontrei no rodapé do diário as palavras "Noite passada, sonho", grifadas com força por um traço de lápis 2B. Certamente tinha sido um sonho bem significativo para eu ter anotado no diário e até grifado daquela maneira, mas demorei certo tempo para lembrar com o que havia sonhado, até que tudo me voltou à memória de uma só vez. Naquela noite, já próximo do amanhecer, eu tivera um sonho muito vívido e muito obsceno. No sonho, eu estava no apartamento em Hiro, no quarto que eu e minha esposa dividimos durante 6 anos. Ali estava a cama e minha esposa dormindo sobre ela. Eu a observava da altura do teto, ou seja, eu estava pairando no ar. Mas isso não me pareceu estranho. Parecia perfeitamente natural que eu estivesse flutuando daquela maneira. E desnecessário dizer, eu não achava que aquilo se tratava de um sonho. Enquanto eu flutuava no nada, tinha certeza de que estava no mundo real. Pousei no chão sem fazer ruído
para não despertar Yuzu e parei ao lado do pé da cama. Eu estava muito excitado, pois fazia muito tempo que não a tinha nos braços. Ergui o edredom que a cobria pouco a pouco. Seu sono era muito profundo. Talvez tivesse tomado algum remédio para dormir. Ela não deu sinais de acordar, nem quando tirei completamente sua coberta. Não moveu um músculo sequer. Isso me encorajou. Com calma, bem devagar, despi a calça do pijama e a calcinha. Era uma calça azul clara e uma pequena calcinha branca de algodão. Mesmo assim, Yuzu não despertou. Não ofereceu resistência, nem emitiu nenhum som. Afastei delicadamente suas pernas e toquei sua vagina com os dedos. Ela se abriu, quente e molhada, como se estivesse ansiando pelo meu toque. Eu não aguentei mais e a penetrei com o pênis já duro. Ou melhor, foi como se sua vagina, macia como manteiga morna, o buscasse e o tragasse ativamente. Yuzu não acordou, mas nesse momento suspirou fundo e gemeu baixinho. O gemido de quem esperava foitamente por aquilo. Ao tocar seus seios, senti que os mamilos estavam rijos como caroços de fruta. Talvez ela esteja perdida em sonho, pensei. E talvez nesse sonho ache que eu sou outra pessoa. Isso porque já fazia muito tempo que ela recusava o meu toque. Mas o que quer que ela estivesse sonhando, quem quer que ela estivesse imaginando em meu lugar, agora eu já estava dentro dela e não conseguiria mais me conter. Se Yuzu acordasse no meio e percebesse que era eu quem estava ali, talvez levasse um susto. Talvez ficasse brava. Mas eu lidaria com isso se acontecesse. Agora só me restava seguir adiante até o fim. O desejo era tão intenso que minha mente parecia um rio com as barragens rompidas. No começo, eu movia meu pênis devagar com delicadeza, tentando evitar grandes estímulos para não acordar Yuzu. Mas com o tempo, meus movimentos foram acelerando naturalmente, pois era claro que sua carne acolhia a minha investida e desejava movimentos mais selvagens. E assim, logo cheguei ao clímax. Queria passar mais tempo dentro dela, mas foi impossível me controlar. Fazia muito tempo que eu não transava e Yuzu, apesar de adormecida, reagia de uma maneira assertiva que eu nunca vira. Ejaculei intensamente várias vezes seguidas. O sêmen inundou o interior de sua vagina e transbordou, encharcando o lençol. Eu não tinha como interromper o fluxo, mesmo que quisesse. Cheguei a ficar preocupado que, se continuasse a ejacular daquela maneira, acabaria inteiramente vazio. Ainda assim, Yuzu continuou dormindo como uma pedra. Não emitiu nenhum som. Sua respiração não se alterou. Por outro lado, sua vagina não parecia querer me largar. Continuou me apertando com uma determinação feroz, espremendo até a última gota do meu corpo. Nesse momento, eu acordei num susto e me dei conta de que tinha, de fato, gozado. Minha cueca estava encharcada por uma grande quantidade de sêmen.
Eu me despi rapidamente para não sujar a roupa de cama e lavei a cueca na pia do banheiro. Depois saí do quarto e fui pela porta dos fundos para a banheira de águas termais no jardim. Era uma banheira a céu aberto, sem paredes nem telhado, então senti um pouco de frio no caminho, mas uma vez lá dentro, a água quente me aqueceu por completo. Ali, imerso na água quente, passei horas tranquilas até a alvorada. Ouvindo as gotas que pingavam conforme o vapor da água derretia o gelo, repassei na minha mente as cenas do sonho de novo e de novo. Eram lembranças vívidas demais, não pareciam nem um pouco se tratar de um sonho. Eu não conseguia deixar de pensar que realmente tinha visitado aquele apartamento em Hiro. Realmente tinha transado com Yuzu. O toque macio da sua pele era nítido em minhas mãos. A sensação do interior de seu corpo permanecia em meu pênis. Seu corpo me desejara intensamente, ainda que ela estivesse me confundindo com outra pessoa. Seu parceiro naquele momento era eu. E se agarrara com força ao meu pênis. Seu sexo se fechava ao redor dele, querendo tomar para si até a última gota do meu sêmen. Eu também sentia certa vergonha em relação àquele sonho, ou aquilo que parecia ter sido um sonho. Afinal, na minha imaginação, eu havia estuprado minha esposa. Tirei sua roupa enquanto ela dormia e penetrei sem seu consentimento. Ainda que fôssemos marido e mulher, aquela relação sexual unilateral poderia ser vista legalmente como um ato de violência. Nesse sentido, minhas ações certamente não haviam sido louváveis. Porém, no fim das contas, aquilo fora apenas um sonho, uma experiência que eu tivera enquanto dormia. Isso costuma ser chamado de sonho. Eu não criei esse sonho de propósito. Não fui eu quem escreveu o roteiro. No entanto, também não havia dúvida de que eu desejava aquilo. Se me encontrasse naquela situação, não em sonho, mas na realidade, talvez tivesse agido da mesma maneira. Talvez despisse com cuidado suas roupas e a penetrasse sem seu consentimento. Eu queria abraçá-la e estar dentro dela. Estava tomado por esse desejo intenso. Quem sabe eu havia, em sonho, realizado esse desejo de forma mais exagerada do que na realidade. Falando de maneira oposta, só poderia fazê-lo em sonho. Durante algum tempo, esse sonho erótico me trouxe um tipo de felicidade em meio àquela viagem solitária. Posso até dizer que me sentia enlevado. Ao me lembrar dele, eu sentia que ainda estava conectado a este mundo organicamente como criatura viva. Não era a lógica que me atava à vida, nem os conceitos, mas uma experiência carnal. Entretanto, ao pensar que provavelmente algum homem por aí, estava realmente sentindo aqueles prazeres com a Yuzu, uma dor me atravessava o peito. Alguém estava tocando seus mamilos enrijecidos, despindo sua pequena calcinha branca, penetrando sua vagina molhada, gozando repetidas vezes. Pensar nisso me dava uma pontada, como se eu estivesse sangrando por dentro. Uma sensação que, até onde me lembro, eu nunca tivera antes. Foi este o estranho sonho que tive na madrugada do dia 19 de abril.
Por isso anotei no meu diário as palavras noite passada, sonho, e as grifei com traço grosso de lápis 2B. E tudo indica que, justo naquela época, Yuzu concebeu uma criança. É claro que eu não saberia indicar precisamente a data da concepção, mas creio que poderia assumir que foi naquele período. Pensei que aquilo era semelhante à história de Menshik, porém ele realmente tivera relações com uma mulher de carne e osso no sofá do seu escritório. Isso não havia se passado em sonho, e naquele mesmo período essa mulher engravidou. Logo depois se casou com um homem rico e mais velho, e em pouco tempo deu à luz a Marie Kikawa. Portanto, Menshik tinha algum fundamento para considerar a possibilidade de Marie ser sua filha. As chances talvez fossem ínfimas, mas não era impossível. Só que, no meu caso, a noite de sexo entre mim e Yuzu não passava de um sonho. Eu estava no meio das montanhas em Aomori, enquanto Yuzu estava provavelmente em Tóquio. Assim não havia maneira de ser eu o pai da criança a quem Yuzu daria luz. Pensando logicamente, tudo era evidente. A possibilidade era zero absoluto, caso eu pensasse logicamente. Porém, aquele meu sonho era vívido demais para ser deixado de lado tão facilmente, usando apenas a lógica. Além disso, a relação que tivemos em sonho foi muito mais marcante do que qualquer transa que tivemos de verdade ao longo dos 6 anos de casados. O prazer que senti foi muito maior. Naquele instante em que gozei sem parar, foi como se todos os fusíveis da minha cabeça se fundissem ao mesmo tempo. As diversas camadas da realidade se dissolveram e se misturaram na minha mente, formando uma lama densa como o caos primordial do começo do mundo. Eu sentia que aquele acontecimento tão intenso não podia ter sido simplesmente um sonho. Ele tinha que estar conectado a algo. Tinha que exercer alguma influência sobre o mundo real. Masahiko acordou pouco antes das 9. Apareceu de pijamas na copa e tomou uma xícara de café preto quente. Não quis comer nada. Disse que bastava o café. Seus olhos estavam um pouco inchados. Você está bem? Perguntei. Estou, disse Masahiko coçando os olhos. Já tive muitas ressacas piores. Isso aqui é fichinha. Pode ficar descansando sem pressa. Mas você vai ter visitas, não vai? Elas vêm às 10. Ainda tem um tempinho. Mas você pode ficar aqui, não nos atrapalha em nada. Eu te apresento a elas. As duas são mulheres notáveis. 2? Não é uma menina só que está posando para o seu quadro? A tia vem junto com ela como acompanhante. Acompanhante? Que lugar mais antiquado, hein? Parece um romance da Jane Austen. Elas não vêm de espartilho em uma carruagem de 2 cavalos, né? Não vem de carruagem. Vem em um Toyota Prius e não usam espartilho. Durante 2 horas, enquanto eu pinto o retrato da menina no estúdio, a tia espera na sala lendo um livro. É sua tia, mas é jovem. O que ela lê? Não sei.
Perguntei o título do livro, mas ela não me disse. Puxa, é? Falando em livros, sabe os personagens de Os Demônios, do Dostoiévski, que se mata com o revólver para provar que é livre? Como é que ele se chama mesmo? Achei que você saberia me dizer. Kirillov. Isso, Kirillov. Já faz tempo que estou tentando lembrar. Não conseguia de jeito nenhum. Por que você lembrou disso? Por nada em particular. Esse personagem me veio à cabeça por algum motivo. Aí tentei lembrar como ele se chamava e não consegui, e isso ficou me incomodando. Que nem uma espinha de peixe no fundo da garganta, sabe? Mas esses russos pensam umas coisas bem esquisitas, né? Os romances de Dostoiévski têm muitos personagens que fazem coisas loucas para provar que são livres em relação a Deus, a sociedade mundana, ou seja o que for. Quer dizer, talvez na Rússia daquele tempo não fossem tão loucas. E você? Agora você está oficialmente divorciado de Uzu. É um homem totalmente livre. Não importa se desejava isso ou não. Liberdade é liberdade. Já que é assim, bem que você podia fazer pelo menos uma coisa louca. Por enquanto, não quero fazer nada. Posso estar livre, mas não é como se eu precisasse ficar provando isso diante do mundo todo. Será? Disse Masahiko desapontado. Mas você é um pintor, não é? Um artista. Os artistas costumam ser criaturas mais dramáticas que se jogam na vida. Você nunca foi dado a fazer loucuras. Sempre pareceu agir de forma muito sensata. Não é melhor se soltar um pouco para variar? Devo assassinar um agiota com um machado? É uma opção. Ou me apaixonar por uma prostituta muito íntegra? Também não é má ideia. Vou considerar, mas acho que, mesmo que eu não faça nada particularmente louco, o mundo já está com os parafusos frouxos. Então eu prefiro agir de maneira mais razoável que conseguir. Bom, talvez essa também seja uma opção. Masahiko pareceu desistir. Isso não é só uma opção, eu queria dizer. Ao meu redor, a realidade está de fato com os parafusos todos frouxos. Se até eu me soltar, aí a coisa vai fugir totalmente do controle. Mas eu não poderia explicar todo o contexto para Masahiko naquele momento. Bom, de qualquer jeito, eu já vou indo. Adoraria conhecer essas duas mulheres, mas preciso trabalhar em Tóquio. Masahiko terminou o café, trocou de roupa e entrou no Volvo preto e quadrado, com os olhos um pouco inchados. Desculpa se abusei da sua hospitalidade, mas foi bom conversar com calma. Fazia tempo. A única coisa estranha naquele dia foi que não encontramos mais a faca de peixe que Masahiko trouxera para fazer o sashimi. Depois de cozinhar, ele a lavou com cuidado e não se lembrava de tê-la levado para outro lugar. Mas procuramos por toda a cozinha e não a encontramos. Bom, tudo bem. Ela deve ter ido dar uma volta por aí. Quando voltar, guarde para mim. Posso pegar na próxima visita
Eu só uso de vez em quando. Eu disse que iria procurar. Depois que o Volvo sumiu de vista, olhei o relógio. Estava perto da hora em que a Kikau costumava chegar. Voltei para a sala, ajeitei as almofadas, abri bem as janelas para circular o ar estagnado. O céu ainda estava nublado e um pouco cinzento. Não havia vento. Eu peguei o assassinato do comendador no quarto de dormir e o pendurei de volta na parede do ateliê. Então me sentei na banqueta e observei novamente aquela pintura. O peito do comendador continuava jorrando sangue e no canto inferior esquerdo, o cara comprido continuava assistindo a cena com olhos brilhantes. Nada havia mudado. Mas, naquela manhã, enquanto eu olhava para o quadro, o rosto de Uzu não saía da minha cabeça. Pensei mais uma vez que aquilo não podia de jeito nenhum ser um sonho. Eu devo ter visitado de verdade o seu quarto naquela noite, assim como Tomohiko Amada visitar o ateliê alguns dias antes. Eu transcendi de alguma maneira os limites físicos da realidade. Cheguei àquele apartamento em Hiro, entrei no interior de Uzu e lancei ali sêmen de verdade. Quando desejam alguma coisa profundamente, as pessoas são capazes de torná-la realidade. Foi o que eu pensei. Por um canal particular, é possível fazer com que a realidade seja irreal ou a irrealidade real. Se você desejar intensamente do fundo da alma. Mas isso não serve como prova de que as pessoas são realmente livres. Talvez prove justamente o fato contrário. Se eu me encontrar novamente com Yuzu, gostaria de perguntar se ela também tiver um sonho erótico como aquele na segunda metade de abril. Se havia sonhado que nas horas próximas do alvorecer eu visitava o seu quarto, e enquanto ela dormia, ou seja, enquanto não tinha livre controle do seu corpo, eu a violava. Isto é, queria saber se aquele sonho tinha acontecido apenas do meu lado, ou se fora um episódio de mão dupla. Pessoalmente, eu gostaria de ter essa certeza. Porém, se ela tivesse sonhado o mesmo que eu, talvez, para ela, eu tivesse sido uma presença desagradável, um íncube. E eu não queria pensar em mim mesmo como uma criatura dessas. Ou pensar que poderia me tornar uma criatura dessas. Eu sou livre? Esse questionamento não tinha sentido nenhum para mim. O que eu mais precisava naquele momento era de uma realidade palpável, um chão firme no qual eu pudesse me apoiar. Não uma liberdade que me permite violar minha própria esposa em sonho. Capítulo 44. As características que fazem uma pessoa ser quem é. Marie não falou naquela manhã. Sentada na cadeira, cumpriu seu papel de modelo, me fitando diretamente com o olhar de quem observa uma paisagem distante. A banqueta era um pouco mais alta do que a cadeira da mesa de jantar, então ela erguia levemente o rosto para me encarar. Eu também não puxei conversa. Não tinha nada para dizer, nem sentia muita necessidade. Então, apenas movi o pincel sobre a tela em silêncio. Minha intenção era pintar a imagem de Marie, claro, mas sentia que se misturavam a ela a imagem de minha falecida irmã, Komi, e da minha antiga esposa, Yuzu.
não fazia isso de propósito, elas só acabaram se mesclando naturalmente. Quem sabe eu buscasse no interior daquela jovem a imagem das mulheres que foram importantes para mim e que perdi ao longo da vida. Não sei dizer se era uma atitude saudável, mas era a única maneira que eu conseguia pintar naquele momento. Mentira, não só naquele momento. Pensando bem, acho que eu sempre desenhara assim, em maior ou menor grau, tentando obter na pintura aquilo que eu desejava e não podia ter na realidade. Incorporava símbolos pessoais e secretos por trás dos desenhos de forma que ninguém percebesse. Seja como for, eu avançava com o retrato de Marie quase sem hesitar. A pintura seguia com segurança, passo a passo, rumo à sua compleição. Assim como um rio que, mesmo forçado pelo terreno a fazer curvas, se acumular e estagnar aqui e ali, segue sempre em frente, aumentando de volume até chegar invariavelmente no oceano. Eu sentia esse movimento no meu próprio corpo, como o correr do sangue em minhas veias. Posso vir aqui mais tarde, falou Marie em voz baixa quando a sessão estava terminando. A entonação era afirmativa, mas sem dúvida se tratava de uma pergunta. Tudo bem se eu vier para cá mais tarde? Queria saber ela. Vir aqui? Você quer dizer pela tal passagem secreta? É. Pode. Mas que horas? Ainda não sei. Acho que não é bom você vir quando estiver escuro. Não se sabe o que tem nessas montanhas depois que o sol se põe. Muitas coisas esquisitas se escondiam na escuridão por perto daquela casa. O comendador, o cara comprida, o homem do Subaru Forester branco, o fantasma vivo de Tomohiko Amada. Tinha de tudo. É provável que tivesse até o tal Incubo, meu alter ego sexual. Na escuridão da noite, até eu mesmo era capaz de me transformar em algo sinistro. Pensar nisso me dava arrepios. Vou tentar vir enquanto ainda estiver claro. É que preciso discutir um assunto com você, professor, a sós. Tudo bem, pode vir. O sinal que indicava meio-dia tocou e encerrei o trabalho. Como sempre, Shoko Akikawa estava lendo com grande concentração sentada no sofá. Pelo visto, faltava pouco para ela terminar aquele longo livro de bolso. Ao nos ver, ela tirou os óculos, fechou o livro com o marcador na página e ergueu o rosto. O trabalho está progredindo bem. Creio que se Marie puder vir mais uma ou duas vezes, já conseguirei terminar a obra. Peço desculpa por tomar seu tempo desta maneira. De modo algum. Por favor, não se preocupe. Marie parece estar gostando de posar como modelo e eu também estou animada para ver como vai ficar o quadro. Além disso, este sofá é um lugar perfeito para ler. Então, não me canso nem um pouco enquanto espero. Para mim, também é uma boa oportunidade de sair de casa e mudar de ares. Eu queria perguntar o que ela tinha achado da casa de Menchik, aonde ela e Marie haviam ido no domingo anterior. Qual teria sido sua impressão daquela mansão tão grandiosa? O que ela tinha achado de Menchik?
Porém, senti que, a não ser que ela mencionasse o assunto, seria indelicado perguntar. Shoko estava vestida com esmero naquele dia, como eu já estava acostumado. Certamente não era o que a maioria das pessoas vestiria em uma manhã de domingo para visitar uma casa no próprio bairro. Uma saia ocre perfeitamente passada, uma blusa branca de seda fina com um grande laço, e na lapela do blazer azul petróleo, um broche de ouro enfeitado com pedras. Pareciam ser diamantes de verdade. Achei um pouco estiloso demais para alguém no volante de um Toyota Prius, mas é claro que aquilo não era da minha conta. Além disso, é possível que os executivos de marketing da Toyota tenham uma opinião totalmente diferente. Maria usava as mesmas roupas de sempre. A costumeira jaqueta esportiva, jeans furados e um tênis branco ainda mais sujos do que os de antes. Já estavam quase se desfazendo no calcanhar. Quando nos despedimos na entrada da casa, Marie me fez um sinal com os olhos, cuidando para que a tia não percebesse. Era uma mensagem secreta entre nós dois. Até mais tarde. Eu respondi com um breve sorriso. Depois que o carro com Shoko e Marie sumiu de vista, voltei à sala e cochilei um pouco no sofá. Não almocei, estava sem fome. Dormi por cerca de meia hora, um sono profundo e sem sonhos. Era um pouco assustador não saber o que eu poderia fazer em sonho e ainda mais assustador não saber em que eu poderia me transformar em sonho. Passei a tarde de domingo com um sentimento tão inconsistente quanto o clima daquele dia. Foi um dia silencioso e sem vento, encoberto por nuvens finas. Li um pouco, ouvi um pouco de música, cozinhei um pouco, mas não conseguia me concentrar de verdade em nada que fizesse. Era uma tarde daquelas em que tudo parece ficar pela metade. Conformado, enchi o ofurô e passei muito tempo imerso. Experimentei listar os longos nomes dos personagens de Os Demônios de Dostoiévski um por um. Consegui me recordar de 7, contando Kirillov. Não sei porquê, mas desde os tempos de escola eu tenho esse talento para decorar os nomes dos personagens de longos romances russos. Talvez fosse a hora de reler mais uma vez Os Demônios. Eu era livre, tinha muito tempo e nada para fazer. O cenário perfeito para ler velhos romances russos intermináveis. Depois disso, voltei a pensar sobre Yuzu. Com 7 meses de gravidez, a barriga já devia estar ficando grande. Tentei imaginá-la assim. O que será que ela estava fazendo? Será que estava feliz? É claro que eu não podia saber. Talvez Masahiko Amada tivesse razão. Talvez eu devesse fazer alguma coisa idiota para provar que era um homem livre, como um intelectual russo do século XIX. Mas o que, por exemplo? Por exemplo, passar uma hora encerrado no fundo de um buraco escuro. Então, de repente, percebi. Quem tinha feito isso era Menshik. Talvez suas ações não fossem exatamente loucas, mas eu não podia deixar de pensar que eram um pouco excêntricas, para dizer o mínimo. Marie chegou pouco depois das 4. A campainha tocou, eu abri a porta e a encontrei ali. Ela entrou num movimento rápido e ágil, esgueirando-se pela fresta que eu havia aberto, como um fiapo de nuvem. E então olhou ao redor alerta. Não tem ninguém. Não tem. Ontem tinha alguém aqui.
Era uma pergunta. Sim, ontem um amigo dormiu aqui. Era um homem. É, um homem. Mas como você sabe que tinha alguém? É que tinha um carro preto que eu não conhecia parado na frente da sua casa. Um carro velho, quadrado que nem uma caixa. Era a velha perua Volvo que Massarico chamava de a marmita sueca, o tipo de carro que parecia útil para carregar renas mortas. Então você veio ontem também? Maria sentiu em silêncio. Talvez, sempre que tinha um tempo livre, pegava a tal passagem secreta e vinha aqui espiar a casa. E aí aconteceu de eu vir morar ali. Se fosse isso, será que ela tivera algum contato com Tomohiko Amada quando ele era morador? Eu gostaria de perguntar a ela sobre isso alguma hora. Levei Maria até a sala e nos sentamos, ela no sofá e eu na poltrona. Perguntei se ela queria tomar alguma coisa, ela disse que não. Foi um amigo dos tempos da faculdade que veio dormir aqui. Vocês são próximos? Acho que sim. Talvez seja a única pessoa que eu possa chamar de amigo. Éramos tão próximos que, mesmo ele tendo apresentado a minha esposa a um colega de quem ela se tornou amante, mesmo que tenha descoberto esse relacionamento e não me contado, mesmo que tudo isso tenha culminado no meu divórcio, nossa relação continuava inabalada. Acho que eu não estava mentindo ao chamá-lo de amigo. Você tem algum amigo próximo? Perguntei a Marie. Ela não respondeu. Manteve a expressão de quem não ouviu nada sem mover nem a sobrancelha. Talvez eu não devesse fazer esse tipo de pergunta. Menchique não é seu amigo próximo. Sua entonação não indicava um ponto de interrogação, mas, sem dúvida, era uma pergunta. Então, Menchique não é seu amigo próximo? Era o que ela queria saber. Como eu já te falei outro dia, não conheço Menchique o suficiente para chamá-lo de amigo. Só o conheci quando me mudei para cá e ainda não faz nem 6 meses que estou aqui. É preciso certo tempo para que 2 pessoas se tornem boas amigas, apesar de eu achar Menchique um sujeito bem interessante. Interessante! Como eu posso dizer? Tenho a impressão de que ele tem uma personalidade um pouco diferente das pessoas em geral. Quer dizer, acho que não é só um pouco. É bem diferente mesmo. Não é uma pessoa fácil de entender. Personalidade. É, tipo, o jeito que faz uma pessoa ser quem é. Marie encarou meus olhos por algum tempo. Parecia estar escolhendo com cuidado as palavras certas para dizer em seguida. Do terraço da casa dele, dá para ver muito bem a minha casa. Eu esperei um segundo antes de responder. É verdade. Pelo relevo, a casa dele fica bem diante da sua. Mas não é só da sua. De lá também dá para ver muito bem esta casa aqui. Mas eu acho que ele observa a minha casa. Como
Como assim observa? Lá tinha um negócio parecido com um binóculo gigante. Estava coberto para ninguém ver, em cima de um tipo de tripé. Com aquilo, tenho certeza que dá para ver tudinho dentro da minha casa. Então essa menina o descobriu. Pensei, ela é muito atenta e observadora. Não deixa escapar nada importante. Ou seja, você acha que Menchique usa aquele binóculo para ficar observando sua casa? Marie concordou com um movimento breve de cabeça. Mas isso é só uma suposição sua, né? Só porque Menchique tem um binóculo muito potente no terraço, isso não quer dizer que ele esteja observando sua casa. Ele pode muito bem usá-lo para observar as estrelas e a lua. O olhar de Marie não se abalou. Já faz algum tempo que eu tenho a sensação de que tem alguém me observando, mas não sabia quem nem de onde. Agora sei. Deve ser por causa dele. Respirei devagar mais uma vez. A suposição de Marie estava correta. De fato, Menchique observava a casa da família Kikawa todos os dias, com seu potente binóculo militar. Porém, até onde eu sabia, ele não estava espiando com más intenções. Não que eu quisesse defender Menchique, mas ele simplesmente gostava de assistir aquela menina, de observar aquela bela jovem de 13 anos que talvez fosse sua filha. Com este propósito, provavelmente com este único propósito, ele comprara aquela enorme mansão do outro lado do vale, diametralmente oposta à casa dela. Para tanto, teve que expulsar os moradores antigos. Mas eu não poderia contar a Marie naquele momento todos esses fatos. Caso o que você diz seja verdade, qual seria o propósito de ele espionar sua casa com tanta dedicação? Não sei. Talvez esteja interessado na minha tia. Interessado na sua tia? Ela encolheu de leve os ombros. Pelo visto, nem ocorria a Marie a possibilidade de ser ela mesma o alvo daquela espionagem. Talvez ainda não existisse para aquela jovem a ideia de que ela poderia ser objeto de interesse sexual dos homens. Isso me surpreendeu, mas não quis refutar a sua suposição. Se era o que ela achava, melhor deixar por isso mesmo. Eu acho que o senhor Menchique está escondendo alguma coisa. Tipo o quê? Ela não respondeu. Em vez disso, disse como quem conta um segredo de estado. Minha tia
já teve 2 encontros com ele esta semana. Encontros? Acho que ela foi na casa dele. Sozinha? Ela saiu sozinha de carro depois do almoço e só voltou quando já estava anoitecendo. Mas você não tem como confirmar que ela foi à casa de Menchique, tem? Não, mas eu sei. Como você sabe? Ela não costuma sair desse jeito. Sai às vezes, é claro, para ir fazer trabalho voluntário na biblioteca, fazer compras, coisa assim. Mas para isso, ela não toma longos banhos, faz as unhas, passa perfume, veste as melhores calcinhas. Você é muito observadora, hein? Mas será que é o Menchique que ela tem encontrado? Não pode ser outro cara qualquer? Marie estreitou os olhos, me encarou, depois balançou um pouco a cabeça, como quem diz: eu não sou tão idiota assim. Por diversos motivos, o homem que sua tia estava vendo não poderia ser outro que não o Menchique. E Marie, é claro, não era nenhuma idiota. Então sua tia tem ido à casa de Menchique e os dois ficam lá sozinhos. Marie concordou. E eles, como posso dizer, eles estão bem íntimos. Marie assentiu mais uma vez com a cabeça e enrubesceu bem de leve. Acho que estão bem íntimos. Mas, durante a tarde, você tem aula, não tem? Como você sabe de tudo isso se não fica em casa? Eu sei. Dá para perceber esse tipo de coisa pela cara de uma mulher. Bom, eu não percebi. Pensei. Yuzu teve relações sexuais com outro homem por muito tempo enquanto vivia comigo e eu não percebi. Apesar de, pensando agora, parecer bem fácil deduzir isso. Como eu não me dei conta de algo que até uma menina de 13 anos conseguia perceber? As coisas caminharam muito rápido entre eles, né? A minha tia não é nada boba. É uma pessoa capaz de pensar com calma sobre as coisas. Mas tem uma parte do coração dela que é um pouco fraca. E esse Menchique, eu acho que ele tem uma força maior do que as pessoas normais. Ele é muito mais forte do que a minha tia. E esse Menchique, eu acho que ele tem uma força maior do que as pessoas normais. Ele é muito mais forte do que a minha tia. Talvez ela estivesse certa. De fato, Menchique dispunha de um tipo de força peculiar. Quando ele desejava algo e direcionava todas as suas ações para obtê-lo, a maioria das pessoas normais era incapaz de resistir aos seus esforços. Para ele, conquistar o
corpo de uma mulher, talvez fosse facílimo. E você está preocupada que Menchique esteja usando sua tia com algum outro objetivo? Marie arrumou o cabelo preto e liso, expondo uma orelha pequena e branca. Era uma bela orelha. Então, assentiu com a cabeça. Mas não é fácil conter uma relação entre um homem e uma mulher depois que começa. Falei. Nem um pouco fácil, disse a mim mesmo. Essas coisas são como aqueles carros de madeira nos festivais hindus que saem atropelando tudo pela frente, fazendo inúmeras vítimas. É por isso que eu quis vir conversar com você, professor, disse ela, fitando diretamente meus olhos. Quando já estava ficando bem escuro, acompanhei Marie com uma lanterna até perto da entrada da passagem secreta. Ela disse que precisava voltar a tempo do jantar. Elas costumavam jantar às 7. Viera para se aconselhar comigo, mas eu não tinha nenhuma sugestão útil para lhe dar. Tudo o que pude dizer foi que o melhor seria observar o desenrolar da situação por algum tempo. Mesmo que os dois estivessem se relacionando, eram duas pessoas solteiras e maiores de idade, agindo em comum acordo. O que eu poderia fazer? Além disso, eu não podia contar a ninguém, nem a Marie, nem a sua tia, os fatos que se escondiam por trás daquela história. Desse jeito, era impossível dar bons conselhos. Era como tentar lutar boxe com o braço dominante amarrado nas costas. Cruzamos o bosque praticamente sem abrir a boca. No meio do caminho, Marie me deu a mão. Era pequena, mas surpreendentemente forte. Levei certo susto por ela pegar a minha mão de repente, mas talvez por ter caminhado tantas vezes de mãos dadas com minha irmã quando éramos crianças, não achei muito estranho. Pelo contrário, era uma sensação familiar e nostálgica. Sua mão era muito macia, estava quente, mas não suada. Marie estava pensando alguma coisa e talvez acompanhando suas reflexões. De vez em quando apertava minha mão, depois relaxava de novo. E isso também me remetia à sensação de dar a mão para minha irmã. Quando chegamos diante do santuário, ela soltou minha mão sem dizer nada e o contornou sozinha. Eu a segui. O capim continuava marcado pelas esteiras do trator, e além dele estava, discreto como sempre, o buraco. Sobre ele, tábuas espessas faziam às vezes de tampa com pedras pesadas para segurá-las no lugar. Conferi com a luz da lanterna se sua posição não havia mudado, mas ninguém movera aquela tampa desde a minha última visita. Posso olhar lá dentro? Perguntou Marie. Se for só olhar. Só olhar. Eu removi as pedras e ergui uma das tábuas. Marie se agachou e espiou o buraco por essa abertura. Eu iluminei lá dentro. Não havia ninguém, é claro. Só uma escada de metal apoiada na parede. Qualquer um poderia usá-la para descer até o fundo e subir novamente. O buraco não tinha nem 3 metros de profundidade, mas sem a escada seria praticamente impossível sair de lá.
As paredes eram lisas demais para uma pessoa escalar. Marie espiou lá dentro por bastante tempo, afastando o cabelo com uma das mãos. Apertava os olhos como se buscasse algo na escuridão do buraco. É claro que eu não poderia saber o que a interessava tanto. Depois, ela ergueu o rosto e me olhou. Quem será que construiu esse buraco? Não sei. No começo eu pensei que fosse um poço, mas acho que não é. E nem faria sentido cavar um poço num lugar inacessível como esse. Seja como for, parece que foi construído há muito tempo e com muito cuidado. Deve ter dado muito trabalho. Marie ficou me olhando sem dizer nada. Você sempre brincou por aqui desde pequena, né? Marie fez que sim com a cabeça. Mas você não sabia que atrás desse santuário tinha um buraco assim? Ela balançou a cabeça. Não sabia. Foi você quem encontrou e abriu esse buraco, não foi, professor? Acho que posso dizer que fui eu que o descobri. Eu não sabia que era um buraco, mas achei que havia alguma coisa embaixo da pilha de pedras que estava aqui. Mas, na verdade, não fui eu quem moveu as pedras e abriu o buraco. Foi bem chique. Resolvi, num ímpeto, contar isso a ela. Provavelmente era melhor ser honesto. Nesse momento, um pássaro soltou um grito agudo no meio das árvores. O tipo de canto usado para avisar os companheiros de algum perigo. Ergui os olhos, mas não vi pássaro algum. Apenas os galhos sem folhas sobrepostos. Ao fundo, o entardecer do céu, quase de inverno, cinza e inexpressivo. Marie franziu bem de leve a testa, mas não disse nada. Só que, como eu posso dizer, acho que esse buraco estava esperando ansiosamente que alguém o abrisse. Foi como se eu tivesse sido intimado a fazer isso. Intimado? Convidado, chamado. Ela inclinou a cabeça para o lado desconfiada. Ele queria que você o abrisse? Esse buraco queria isso? Talvez não precisasse ser eu. Qualquer pessoa serviria. E aí aconteceu de ser eu quem estava por perto. Mas, na verdade, foi Menchique quem abriu. Foi. Eu o trouxe aqui, se não fosse por ele. Acho que não teria conseguido abrir o buraco. Era impossível mover aquelas pedras com as mãos e eu não tenho dinheiro para contratar máquinas e tudo mais. Foi uma coincidência fortuita. Marie refletiu sobre o assunto por algum tempo. Talvez tivesse sido melhor não abrir. Acho que eu já disse isso, não disse? Você acha que o melhor seria deixar tudo isso quieto como estava, né? Sem dizer nada, Marie se ergueu do chão e espanou a terra das calças jeans. Então, recolocamos a tábua sobre a abertura e reposicionamos as pedras que faziam peso.
Gravei novamente na memória sua posição. Acho, disse ela, esfregando de leve as palmas das mãos. O que eu acho é que pode ter algum tipo de lenda ou de tradição neste lugar, alguma origem religiosa ou coisa assim. Marie balançou a cabeça. Ela não sabia. Talvez meu pai saiba alguma coisa. A família do pai de Marie era proprietária daquelas terras desde antes da era Meiji. A montanha ao lado também pertencia a eles. Então, talvez ele soubesse alguma coisa sobre o significado daquele buraco e do santuário. Marie entortou um pouco os lábios. Posso perguntar uma hora dessas. Se tiver oportunidade. Se ele tiver alguma pista sobre o motivo de terem feito esse buraco, seria ótimo. Quem sabe colocaram alguma coisa lá dentro e aí empilharam várias pedras pesadas em cima para prender. Quer dizer, empilharam as pedras para segurar essa coisa lá dentro e depois fizeram esse pequeno santuário ao lado para evitar qualquer praga. Será que foi isso? Pode ter sido. E aí nós escancaramos tudo. Marie encolheu um pouco os ombros. Eu acompanhei até o final do bosque. Chegando lá, ela pediu para seguir sozinha. Disse que conhecia bem o caminho e que não havia problema. Não queria que ninguém a visse usando a passagem secreta, pois era um atalho que só ela conhecia. Então eu a deixei ali e voltei sozinho para casa. Praticamente não restava claridade no céu. A escuridão gélida estava chegando. Quando me aproximei do santuário, o mesmo pássaro soltou um grito igual ao de antes. Dessa vez, não ergui os olhos. Passei direto e segui para casa. Enquanto preparava o jantar, tomei um copo de Chivas Regal com um pouquinho de água. Restava uma dose na garrafa. A noite estava profundamente silenciosa, como se as nuvens do céu absorvessem todos os ruídos do planeta. Era melhor não ter aberto esse buraco. Talvez Marie tivesse razão. Eu não devia ter me metido com aquele buraco. Pelo jeito, eu andava tomando todas as decisões erradas. Tentei imaginar Menchik com o Shoko Akikawa nos braços, entrelaçados numa enorme cama de um quarto em algum canto daquela mansão branca, nus. Naturalmente, esse era um acontecimento que não me dizia respeito, em um mundo que não me dizia respeito. Mas, ao pensar neles, sentia brotar em mim um sentimento meio incongruente. Como quando vemos um longo trem vazio passar direto pela plataforma da estação. Por fim, o sono chegou e meu domingo terminou. Adormeci profundamente, sem nenhum sonho para me importunar.
Capítulo 45. Algo está prestes a acontecer. Das duas obras que eu estava fazendo ao mesmo tempo, a primeira a ficar pronta foi O Buraco no Meio do Bosque. Terminei no começo da tarde de sexta-feira. Quadros são uma coisa curiosa. Quando se aproximam da finalização, adquirem vontade própria, um ponto de vista, uma voz. Avisam ao artista quando estão prontos. Pelo menos é o que eu sinto. Para um espectador, caso haja alguém por perto, não deve ser possível identificar a diferença entre uma pintura em andamento e uma pintura finalizada, porque a linha que separa o incompleto e o completo não costuma ser visível. Mas o artista sabe. Consegue ouvir a obra dizer: não precisa mexer mais. Basta manter os ouvidos atentos para escutar sua voz. Com O Buraco no Meio do Bosque foi assim. Em dado momento, o quadro ficou pronto e não aceitou mais o toque dos meus pincéis. Como uma mulher satisfeita depois do sexo. Tirei a tela do cavalete e a apoiei no chão contra a parede. Depois também me sentei no chão e passei muito tempo olhando aquela pintura do buraco com a tampa entreaberta. Por que será que resolvi de repente pintar aquela obra? Não consegui apontar precisamente nem o sentido nem o propósito disso. Uma hora simplesmente me deu vontade de retratar aquele buraco. Era tudo o que eu podia dizer. Às vezes isso acontece. Quando alguma coisa, uma paisagem, um objeto, uma pessoa, agarra meu coração, pego o pincel e me ponho a desenhá-la sobre a tela, sem sentido nem propósito, só por intuição pura e simplesmente. Quer dizer, não é bem isso. Não foi um mero impulso. É que alguma coisa desejava que eu pintasse aquele quadro muito intensamente. Foi esse desejo que me pôs em movimento, me fez começar a pintar e, como se estivesse às minhas costas e movesse minhas mãos, me fez terminar a obra em tão pouco tempo. Quem sabe o próprio buraco era dotado de vontade própria, queria por algum motivo ter sua imagem pintada e havia me usado para isso. Assim como Menchique havia me convencido a pintar seu retrato com, imagino, algum propósito. Olhando de forma imparcial e objetiva, a pintura não estava ruim. Não sei dizer se poderia ser chamada de obra de arte. E, não que eu queira me justificar, mas criar uma obra de arte não fora meu objetivo. Mas, tecnicamente, não havia muito que criticar. A composição era perfeita e tudo estava reproduzido com muito realismo. Os raios do sol que penetravam por entre as árvores, as cores das folhas caídas no chão. Além disso, apesar de ser muito detalhado, havia algo de simbólico naquele quadro que criava um ar de mistério. Depois de observar a pintura por bastante tempo, senti muito intensamente que nela se escondia o prenúncio de uma ação. À primeira vista, parecia ser apenas uma pintura figurativa de paisagem retratando, como dizia o título, um buraco no meio do bosque. Não, mais do que uma mera pintura de paisagem, seria mais correto dizer que era uma reprodução fiel. Eu empregara todas as habilidades desenvolvidas ao longo dos anos em que, bem ou mal, tive a pintura como profissão para recriar a cena com a maior precisão possível. Mais do que desenhar, eu fizera um registro daquela paisagem. No entanto,
Havia ali esse prenúncio. Algo estava prestes a acontecer dentro daquela paisagem. Esse pressentimento emanava claramente da pintura. Era o momento exato do início de algo, e foi então que me dei conta. Era justamente esse prenúncio, essa premonição que eu havia tentado pintar ou que fui instado a pintar. Endireitei a coluna sentado no chão e fitei a pintura com novos olhos. O que estava prestes a acontecer? Será que algo ou alguém sairia daquele círculo escuro e entreaberto? Ou, ao contrário, será que alguém desceria para o seu interior? Passei muito tempo olhando, concentrado para o quadro, mas não consegui conjecturar qual era a ação prestes a surgir na tela. Apenas pressentia intensamente que algum movimento aconteceria ali. E por que, com que propósito, aquele buraco desejara que eu o desenhasse? Será que queria me ensinar alguma coisa? Ou me dar algum tipo de aviso? Aquilo parecia uma charada. Eram muitos enigmas e nenhuma resposta. Tive vontade de mostrar o quadro a Maria e perguntar sua opinião. Talvez ela fosse capaz de enxergar ali alguma coisa que escapava aos meus olhos. Às sextas-feiras, eu dava aulas na escola de artes perto da estação de Odawara. Marie era uma das alunas, então estaria lá. Quem sabe eu conseguiria conversar um pouco com ela depois da aula. Peguei o carro e fui até a escola. Faltava algum tempo até a aula começar, quando deixei o carro no estacionamento e fui tomar um café como era meu hábito. Não em um café iluminado e moderno como uma Starbucks, mas um velho estabelecimento perto dos trilhos, mantidos por um gerente idoso, que serve café preto e forte em xícaras pesadíssimas. As velhas caixas de som tocavam canções de jazz de outra época. Billie Holiday, Clifford Brown. Depois disso, fui dar uma volta pela Rua do Comércio. Lembrei que o filtro de café estava quase acabando e comprei mais. Depois encontrei uma loja de discos usados, onde entrei para matar o tempo revirando velhos LPs. Pensando bem, fazia muito tempo que eu só ouvia música clássica, o único estilo musical da coleção de discos de Tomohiko Hamada. E no rádio eu só acompanhava o noticiário e a previsão de tempo das rádios AM. Por causa da geografia, as emissões de rádio FM praticamente não pegavam. Eu deixei no apartamento em Hiro todos os CDs e LPs, apesar de não ser muita coisa. No caso de livros e discos, seria muito complicado separar um por um o que era meu e o que era de Uzu. Não seria apenas trabalhoso, mas praticamente impossível. Qual de nós dois era dono de Nashville Skyline, de Bob Dylan, ou do disco do The Doors, Alabama Song? Já não importava quem havia comprado esses álbuns. Por um tempo, nós dois ouvimos as mesmas músicas e, acompanhados por essa trilha sonora, vivemos juntos. Mesmo que fizéssemos a partilha dos objetos, jamais conseguiríamos dividir as memórias anexadas a eles. Sendo assim, o jeito era deixar tudo para trás. Procurei Nashville Skyline e o primeiro álbum do The Doors na loja de discos, mas não encontrei nenhum dos dois. Talvez tivesse em CD, mas eu queria escutar essas músicas no LP como antigamente, e de qualquer forma não tinha tocador de CD na casa de Tomohiko Hamada.
Nem mesmo de fita cassete havia, só toca-discos. Tomohiko devia ser dessas pessoas que não admitem nenhum tipo de máquina nova. Talvez nunca tenha estado a 2 metros de um forno de micro-ondas. Acabei comprando 2 LPs que me chamaram a atenção. The River, de Bruce Springsteen, e um dueto de Roberta Flack e Donny Hathaway. 2 álbuns nostálgicos. A certa altura da vida, praticamente parei de ouvir músicas novas e segui apenas escutando repetidas vezes as mesmas músicas velhas de que gostava. Com livros é a mesma coisa. Releio várias vezes os livros e praticamente não me interesso pelas novas publicações. Como se o tempo tivesse estacionado em certo momento. Quem sabe, o tempo realmente estacionou. Ou talvez continue seguindo em frente com esforço, mas já não há evolução. Como um restaurante que, pouco antes de fechar, para de receber novos pedidos. Talvez eu seja o único que ainda não se deu conta disso. Pedi que colocassem os 2 álbuns em uma sacola e paguei. Em seguida, passei em uma loja de bebidas ali perto e comprei um uísque. Hesitei um pouco ao escolher a marca, mas acabei comprando um Chivas Regal. Era um pouco mais caro do que os outros Scotches, mas pensei que da próxima vez que Masahiko viesse me visitar, ficaria feliz se eu tivesse um Chivas. Estava chegando a hora da aula, então deixei os discos, os filtros de café e o uísque no carro e entrei no prédio onde ficava a escola. A primeira aula era das crianças, às 5 horas. Era a turma da qual Marie fazia parte, porém não a encontrei lá. Isso era muito inesperado. Ela gostava muito dessa aula e, que eu saiba, nunca havia faltado antes, então estranhei sua ausência. Cheguei a ficar um pouco ansioso. Será que estava tudo bem? Será que tinha passado mal ou sofrido algum acidente? Mas, obviamente, agi como se não tivesse acontecido nada. Propus uma atividade simples às crianças e circulei vendo o trabalho de cada uma, fazendo comentários e dando conselhos. A aula chegou ao fim, as crianças foram embora e começou a turma dos adultos. Essa aula também transcorreu sem eventualidades. Sorri para as pessoas e conversei sobre amenidades. Não é o meu forte, mas não sou incapaz de fazê-lo. Em seguida, fiz uma breve reunião com o administrador da Escola de Artes para discutir nosso planejamento. Ele também não sabia por que Marie havia faltado. Disse que não recebera nenhuma notícia dela. Saí da escola, entrei em um restaurante de macarrão soba ali perto e comi um macarrão com caldo quente e tempurá. Este também era um hábito. Comia sempre no mesmo restaurante, sempre macarrão com tempurá. Já havia se tornado um pequeno prazer no meu dia. Depois disso, subi a montanha de carro e voltei para casa. Já eram quase 9 horas da noite. O telefone da casa não tinha secretária eletrônica. Desconfio que Tomohiko Amada não gostava desse tipo de maquininha pretensiosa. Então, eu não sabia se alguém havia telefonado na minha ausência. Encarei por um tempo o aparelho antigo e simples, mas ele não me disse nada. Ficou só ali com seu silêncio preto. Tomei um longo banho de banheira. Em seguida, servi em um copo a última dose de Chivas Regal, acrescentei 2 cubos de gelo do freezer e fui para a sala. Então coloquei para tocar os discos que havia acabado de comprar e os escutei tomando uísque. No começo, não pude deixar de sentir que era um pouco inapropriado ouvir outra coisa que não a música clássica naquela casa na montanha. Certamente, a atmosfera daquela sala vinha se adaptando ao longo de muitos anos à música erudita.
Mas as canções que eu estava ouvindo eram minhas velhas conhecidas. Então, a saudade foi vencendo pouco a pouco o sentimento de inadequação. E por fim se espalhou em mim a agradável sensação de que todos os músculos do meu corpo relaxavam. Sem que eu me desse conta, eles estavam muito enrijecidos. O lado A do disco de Roberta Flack e Donny Hathaway chegou ao fim e eu estava com o copo na mão, ouvindo a primeira canção do lado B, For All We Know, quando soou o toque do telefone. Os ponteiros do relógio indicavam 10h30. Ninguém me ligava tão tarde. Minha vontade era nem tirar o fone do gancho, mas senti algo de urgente no toque. Então, apoiei o copo, me levantei do sofá, tirei a agulha do disco e atendi o telefone. Alô? Disse a voz de Shoko Akikawa. Eu a cumprimentei. Por favor, me perdoe por ligar a essa hora. Gostaria de lhe perguntar uma coisa. Marie, não foi à aula hoje, foi? Eu respondi que não. Era uma pergunta um pouco estranha. Marie vinha direto da escola, a escola pública local, para o curso de desenho. Tanto é que vinha sempre de uniforme. Quando a minha aula terminava, sua tia vinha buscá-la de carro e as duas voltavam juntas para casa. Era sempre assim. É que não sei onde ela está. Não sabe onde ela está? Ela está desaparecida. Desde quando? Saiu de casa de manhã, como sempre, dizendo que ia à escola. Eu me ofereci para levá-la de carro até a estação, mas ela recusou, disse que iria caminhando. Ela gosta de caminhar, sabe? E não gosta muito de andar de carro. Quando está atrasada por algum motivo, eu a levo de carro, mas geralmente ela desce a montanha a pé e lá embaixo pega um ônibus até a estação. Hoje ela saiu de casa às 7h30 da manhã, como de costume. Depois de falar tudo isso em um só fôlego, Shoko fez uma pausa. Pude ouvir pelo telefone que ela estava tentando acalmar a respiração. Aproveitei esse momento para organizar essas informações na mente. Em seguida, ela continuou. Hoje é sexta-feira, dia em que ela vai direto da escola para o curso de desenho e eu a busco de carro quando a aula acaba. Mas hoje ela disse que eu não precisava ir, pois ela voltaria de ônibus. Então não fui, porque nem adianta tentar discutir com Marie. Ela não ouve. Nesses casos, ela costuma chegar em casa entre 7 e 7h30 da noite para o jantar. Mas hoje, às 8 horas, ela ainda não havia voltado, nem às 8h30. Eu fiquei preocupada, telefonei para a escola de artes para checar com a secretária se Maria foi à aula. Quando soube que ela não havia ido, fiquei realmente aflita. Agora já são 10h30 e ela ainda não apareceu, nem deu notícias. Então pensei que talvez você pudesse saber de alguma coisa, professor, e resolvi telefonar. Eu não faço ideia de onde Marie pode estar. Tanto é que fiquei surpreso quando entrei na sala de aula e não a vi. Ela nunca havia faltado antes. Meu irmão ainda não chegou. Não sei que horas ele vai voltar, nem mesmo se irá voltar para casa hoje. Estou
sozinha em casa e não sei o que fazer. Ela saiu de manhã com o uniforme da escola, certo? Sim, estava vestida com o uniforme da escola e com a bolsa a tiracolo, do mesmo jeito de sempre. Estava de blazer e saia, mas não sei se realmente foi à escola e a essa hora nem tenho como verificar. Mas acho que ela deve ter ido, pois se um aluno falta sem autorização, eles avisam os responsáveis. Ela devia ter apenas o dinheiro necessário para hoje. E ela até tem celular, mas está desligado. Ela não gosta, então está quase sempre desligado, a não ser quando quer falar conosco. Eu sempre chamo a atenção dela por causa disso. Digo que ela deve deixar ligado para o caso de acontecer alguma coisa. Isso já aconteceu antes de ela voltar para casa tarde da noite? Não, é a primeira vez. Ela sempre foi uma aluna muito comportada. Ela não tem amigos próximos, nem gosta muito da escola, mas é uma menina que cumpre direitinho o que for combinado. Nos primeiros anos escolares, ganhou até prêmios por não ter nenhuma falta. Nesse aspecto, ela é muito correta e depois da escola sempre volta direto para casa. Nunca foi de ficar passeando por aí. Então a tia nunca havia percebido que Marie escapava de casa durante a noite. Você não notou nada que ela tenha dito ou feito que fosse fora do normal hoje de manhã? Não aconteceu nada de estranho. Foi uma manhã como todas as outras. Ela bebe leite quente, come só uma fatia de pão e sai. Sempre come a mesma coisa. Eu preparei o café da manhã como todos os dias. Ela praticamente não abriu a boca, só que isso é normal para ela. Tem horas em que desanda a falar e não para mais, mas no geral, mal responde o que a gente pergunta. Conforme ouvia o que Choco tinha a dizer, fui ficando cada vez mais aflito. Já eram quase 11 horas e, claro, a noite já estava completamente escura. Até a lua estava encoberta pelas nuvens. O que poderia ter acontecido com Marie? Estou pensando em esperar mais uma hora. E se não tiver notícias, ligar para a polícia. Talvez seja uma boa ideia. Se tiver algo que eu possa fazer para ajudar, por favor, não hesite em telefonar. Não se preocupe com o horário. Choco agradeceu e desligou. Terminei o restante do uísque e lavei o copo na cozinha. Depois disso, entrei no ateliê. Acendi todas as luzes, iluminando todos os recantos do cômodo, e observei novamente o retrato de Marie Kikau apoiado sobre o cavalete. O quadro já estava quase pronto. Faltava pouco. Surgia ali a verdadeira imagem daquela menina taciturna de 13 anos. Mas não era apenas a figura que estava ali. Havia também outros elementos da sua essência invisíveis aos olhos.